Amém. A gente tem estudado o Sermão do Monte, o maior sermão já pregado na história por Jesus Cristo, onde a sua grande ênfase é que nós não sejamos iguais a eles. Interessante que Jesus fala iguais a eles, ele não está falando da galera que está na bandalha, aquele cara que está lá na boate, bebendo, aquele cara que está doidão, não. Ele não fala para que a gente seja igual a esses caras, ele fala para que nós não sejamos iguais aos religiosos, aos falsos religiosos que ensinavam as pessoas a terem uma vida hipócrita com o Senhor. Eu tenho sempre ensinado que nós não devemos ter duas caras, né? Eu participo de debate da rádio e as pessoas às vezes falam assim, não, você quando vai para a igreja, você precisa colocar sua melhor roupa, como se você estivesse indo para uma festa de gala e que você precisa isso. Às vezes são coisas que são culturais, e quando você ora no secreto do teu quarto de pijama, e aí porque você vem aqui, você precisa estar de gala e em casa você está avacalhado, né? Então, como é que funciona isso? Então Deus ouve mais, porque é um conceito teológico que as pessoas colocaram, que Deus ouve mais as orações quando a gente está aqui dentro, quando a gente está na casa de Deus, no templo. E isso já vem desde as culturas orientais, principalmente com a judaica, onde as pessoas iam ao templo para orar e achavam que ali as suas orações então seriam melhores ouvidas ou mais atendidas. E nesse intuito de chegar até Deus, a religião, em vez de facilitar o acesso, ela complica. Ela começa, porque a religião tem a finalidade de impor regras. Então, regra, não pode, isso não pode, isso não pode, não é isso? Então, você que é crente há muito tempo, então crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode falar palavrão, crente não pode ser quê, é só não pode, não diz nada que pode. Não diz as coisas boas da religião, só diz as coisas ruins, né? E aí a gente tem esse cuidado, e o Sermão do Monte, Jesus veio esclarecer isso. Então nós já vimos aqui que as pessoas, três princípios que os judeus tinham de mostrar uma religiosidade e de serem verdadeiros cristãos. Ou cristãos não, porque eles não aceitavam Jesus, né? Mas serem verdadeiros religiosos, vai. Então o que acontece? Eles tinham que dar esmolas, e eles faziam isso de forma comunitária, como nós fizemos aqui, nós doamos aqui para um bem de uma organização. Existiam as individuais que as pessoas davam para ajudar pessoas, era uma forma de você se aproximar de Deus. Existia a segunda forma, que era através das orações, e nas suas orações, então, eles faziam as orações de forma a serem observados por pessoas e não por Deus. Oravam nas praças públicas, o judeu tinha por hábito orar com as suas mãos levantadas aos céus, era assim que ele orava. Então ele, em vez de fazer isso no templo, na casa dele, ele parava numa praça pública, numa praça de alimentação de um shopping, num lugar badalado, levantava sua mão, começava a fazer as suas orações, não para ser notado por Deus, mas para ser notado por pessoas. E aí Jesus disse, eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? De serem reparados pelas pessoas e as pessoas terem uma falsa impressão de que eles são religiosos. Chega agora ao terceiro aspecto de que, como uma pessoa poderia ser um bom religioso, e é o jejum. Poucos assuntos têm tanta controvérsia de como deve se proceder. Afinal de contas, para que serve o jejum? O jejum é obrigatório? O jejum é impositivo? Eu devo fazer o jejum? Como funcionam essas coisas, né? E o tema dessa manhã é jejum não é detox, né? Então a pessoa aproveita para fazer o jejum para desintoxicar. É bom você fazer o jejum nesse sentido de detox mesmo, né? É bom você fazer, mas não misturar isso com a questão da religiosidade. Pergunto, será que eu serei mais crente por praticar o jejum? Eu serei mais crente do que os outros? Naquela época, as pessoas queriam mostrar que eram tão crentes que elas passavam pó branco na cara para parecer que estavam cansados, famintos, jejuando. Faziam questão de andar, sabe, quase que sem força, para que as pessoas olhassem e dissessem, nossa, olha que coisa maravilhosa, que cara crente, um super crente. E o jejum, então, não é uma condição imposta às pessoas, né? Mas a abstinência de alimento, ela é um exercício religioso. Faz bem, né? A gente, de vez em quando, se desintoxicar. Ela servia, biblicamente, para diversas funções e finalidades, que hoje não são usadas o jejum para isso. O jejum hoje
é utilizado e ensinado na igreja com um único objetivo: alcançar o favor de Deus. Eu faço jejum para que Deus possa olhar para mim e realizar aquilo que é o desejo do meu coração. Então a pessoa faz o jejum para poder alcançar o favor de Deus. Hoje é assim, a única finalidade do jejum hoje é essa. E não era diferente do tempo de Jesus, era essa a única finalidade do jejum que os fariseus praticavam na época de Jesus, que não tem nada a ver com a que era ensinada no Antigo Testamento. O jejum, por exemplo, ele era praticado como uma expressão de humilhação ou de tristeza pelo pecado. Eu nunca vi ninguém jejuar de tristeza por causa do seu pecado, né? Às vezes ele pode fazer uma dieta, funções porque ele está muito deprimido que hoje come. Mas não significa de fazer um jejum, porque presta atenção, jejum sem oração é detox, jejum sem oração é dieta. Então não existe uma coisa sem outra. Você jejua com a finalidade de orar, para poder então você conseguir entender o plano de Deus. Não é mudar o plano de Deus. O jejum não foi feito para você mudar aquilo que Deus está fazendo, mas o jejum e a oração são feitas para que você possa se submeter e na sua comunhão entender quais são os projetos e os planos que Deus tem para a sua vida. Nunca vi ninguém jejuar por causa de um pecado. Vamos fazer um jejum de 40 dias na CB Rio para pedir perdão dos nossos pecados. Nunca vi. O jejum é só para você mudar a mão de Deus. O jejum também era usado pela lamentação de um mal, quer que já tenha sido experimentado. O jejum acontecia às vezes numa derrota de uma batalha. O jejum acontecia como um reconhecimento de que a pessoa tentou fazer as coisas sem Deus. O jejum acontecia quando chegava uma notícia dolorosa, né? Se essa prática do jejum de notícia dolorosa fosse usada por nós hoje, a gente virava um faquir. Porque só chega notícia ruim, né, velho? Vai ler jornal pra você ver, né? É só desgraça, né? Então chega uma notícia ruim. Se a gente não comesse, já tinha todo mundo morrido de fome. Também, isso aconteceu, são todos textos bíblicos, viu? Depois você abaixa o aplicativo da CB Rio, você vai ver aqui. Não vou ficar citando, que são muitos textos aqui, né? Neemias 1,4, Neemias jejuou quando soube que os muros não tinham sido construídos em Jerusalém. Quando vinha uma praga muito grande ou um tipo de ameaça, né? Havia uma base natural para os jejuns mencionados aqui, sempre que algo acontecia, né? Uma tristeza, angústia, algo assim, gerava até uma perda de apetite, né? Tem gente que, quando passa por um problema, ou come demais, o caso do pastor Edinho, né? É só você ver a virtude abaixo do peito dele aqui, né? Então tem gente que quando come demais, tem gente que não come. Por exemplo, quando você encontra em 1 Samuel 1,7 Ana, mãe de Samuel, orando, ela orou e perdeu o apetite. Ela não estava fazendo jejum, ela perdeu o apetite. Ela estava triste porque ela não podia ter filho, e Penina, que era outra mulher de Eucana, que era o marido de Ana, ficava zoando ela. Não tenho filho, você não tem, eu gosto de mim, eu não gosto de você, blá, 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 blá. Ela chorava, estava orando, e perdeu o apetite, tamanha a tristeza. Jesus, quando fala sobre jejum, ele faz referência ao Antigo Testamento, sobre a forma correta de jejuar e a forma errada de jejuar. Sabia que o Antigo Testamento ensina qual é o verdadeiro jejum que Deus gosta? A lei de Deus sugere o jejum em todo ano, ou seja, ele era praticado pelo judeu uma vez por ano. Era realizado no dia da expiação, que era o dia do perdão dos pecados. Então havia o jejum. Era nesse dia que o povo se santificava, o povo se purificava, o povo jejuava, o povo orava, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer, desde o tabernáculo no Antigo Testamento até a questão do templo, para aspergir o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, enquanto existia a Arca da Aliança, que foi até o ano de 586 a.C., com o rei Nabucodonosor, depois ele levou. Então, esse jejum era um jejum obrigatório. Então, note que o jejum era para você pedir o favor de Deus em favor do seu pecado. Porque se Deus estivesse triste com a nação,
né? O sumo sacerdote era consumido ali dentro do próprio local. Por isso que Deus já instruiu que quando fizesse a roupa dele, colocasse sinos e campainhas, né? Porque uma corda era amarrada no seu pé, ele entrava lá, enquanto ele estivesse no Santo dos Santos, fazendo barulho, blém, 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 tá tudo bem. Na hora que fizesse blém, 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 cabofo, o cara caiu. Então, aí morreu, o pessoal não entrava, porque morria também, puxava por uma corda o pé do cara para ele sair. Então a gente vê que aí depois o jejum foi tendo uma amplitude. O pessoal jejuava no nascer do sol, tudo isso é bíblico, viu? Juízes 20 e 26, 1 Samuel 14 e 24. Durante 7 dias, né? 1 Samuel 31, 13. Durante 3 semanas. Já ouviu falar no jejum de Daniel? Já ouviu falar de quem ouviu falar no jejum de Daniel aí? Então, o jejum foi para Daniel. Ok? Ele jejuou, ele sentiu um desejo no coração. Então você tem que ter vida com Deus, vai fazer jejum dos outros? Entendeu o negócio? Como é que funciona? Vai fazer jejum. O negócio foi de Daniel. Ele fez um jejum que ele sentiu tocado por Deus para fazer aquilo ali. Aí você pega aquilo ali e quer fazer igual ele para fazer o quê? Vai ser jogado na cova dos leões, você? Então, quer dizer, olha como é que funciona a cabeça do povo, né? Então as pessoas fazem as coisas e não entendem, né? Eu uma vez, a Marisa, eu estava no negócio, uma irmã mais do coisa do fogo, falou assim, pastor, reivindica a bênção de Abraão. Digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Meus filhos vão ser igual a estrela do céu, areia do mar, né? Reivindica a bênção de Abraão. Ela ouviu isso, provavelmente, o pastor falando. E eu cheguei para ela e falei assim, a bênção de Abraão foi para Abraão. Eu quero a bênção do Pedrão, entendeu? Agora a pessoa fica querendo roubar a bênção dos outros, jejum dos outros, e aí não funciona assim. Então ele fez um jejum lá de 3 semanas. Existia o jejum no mês 5º, mês 7º, né? E aí foi aumentando, mas o clímax, né, na época de Jesus, era jejuar 2 vezes por semana. E isso se tornou um orgulho para o fariseu, você encontra isso em Lucas 18, 12. Então, o jejum tinha uma expressão de lamentação em circunstâncias dolorosas. Era esse o sentido do jejum. Então as pessoas jejuavam nesse sentido. E ele queria mostrar que ele era pecador, que ele era humilde. E aí, exatamente, Jesus pregou o contrário. Você sabia que Jesus não mandou a gente jejuar? Ele disse que nós deveríamos ir, pregar, ensinar, batizar. Ele não disse que nós deveríamos pegar, jejuar. Ele falou para os discípulos uma vez que não conseguiram expulsar um demônio. E ele disse, essa casta só sai com jejum e oração. Né? Ou seja, mostrando que sempre uma coisa é atrelada à outra, não são coisas. Mas Jesus não fez uma assim, olha, vocês precisam jejuar. Ao contrário, o que ele queria na época é que seus discípulos estivessem alegres para aproveitar a presença dele ali naquele momento. Abra sua Bíblia em Mateus 6, a partir do verso 16. Mateus 6, a partir do verso 16, onde vai tratar sobre o jejum, como Jesus tratou sobre a oração, Jesus tratou sobre as outras coisas, e ele agora fala sobre isso. Diz o texto assim, quando vocês jejuarem, não façam cara de triste, como fazem quem? Os hipócritas. Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Recompensa imediata, instantânea. As pessoas olharam para eles e falaram, oh, que cara fantástico, que crentão, que religioso. Já recebeu a recompensa ali, na hora, e não a recompensa de Deus. Mas você, quando jejuar, olha só o que Jesus manda fazer. Lava o rosto, penteia o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E aí a recompensa não é terrena e humana. E dizia o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O problema é que as pessoas querem jogar para a torcida. As pessoas querem que os outros tenham uma conotação e geralmente quem joga para a torcida é uma pessoa que tem uma vida torta, ok? Porque gosta de aparentar aquilo que não são. Então precisa vestir uma capa de sou crente, é o cara que critica todo mundo, é o cara que fala da roupa dos outros, é o cara que faz não sei o quê. Cuidado com esse tipo de gente. Porque crente que é crente não anda com placa, não anda com luminoso. É Deus quem sabe quem ele é e é Deus quem julga o coração. Não é você, não sou eu, não é ninguém. Vamos orar?
Senhor, que o teu Espírito Santo, a tua graça e a tua bondade possa descer dos altos céus e falar aos nossos corações de forma poderosa, porque nós queremos sair de uma vida de religiosidade aparente para termos uma comunhão profunda contigo. Que teu Espírito Santo fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você encontra, por exemplo, na Bíblia o jejum, um ato de piedade nacional. Em 1 Samuel 7,6 e também quando Jonas foi em Nínive. Interessante você reparar isso, que quem jejuou foi um povo pagão. Quem jejuou foi um povo pagão. Então Jonas foi a Nínive, que era a capital da Assíria, né? Hoje Kurdistão, norte do Iraque, foi lá para dizer assim, ó, Deus vai castigar vocês, Deus vai acabar com vocês. Ele só pregou isso. O rei, tocado pelo Espírito Santo de Deus, proclama um jejum nacional para todo mundo, cachorro, vaca, gato, papagaio, homem, escravo, empregado, rei, todo mundo ia jejuar. Todo mundo ia jejuar. E a Bíblia fala em 6 versículos dizendo que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de haver criado o homem, Deus se arrependeu e disse, e Deus se arrependeu e não detonou a cidade de Nínive. Não aconteceu naquele momento. Mas depois o pessoal, como acontece com a gente, esquece aquilo que Deus faz. 150 anos depois, então eles foram destruídos. Naum, profeta, fez essa profecia para o povo de Nínive. Então, Moisés no Monte Sinai jejuou durante 40 dias, Daniel jejuou enquanto esperava receber uma palavra de Deus, Jesus jejuou enquanto esperava a prova da tentação, Mateus 4, verso 2. Então, o jejum para o judeu tinha a finalidade de chamar a atenção de Deus e demonstrar sinceridade pelo seu arrependimento. Embora Jesus condene a forma equivocada de jejuar, as suas palavras implicam que há uma forma correta de fazer isso e que ele espera que os seus seguidores pratiquem o jejum dessa forma. Então, lições que a gente aprende aqui. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus não vive de aparência, mas vive de vida. É no cotidiano, não adianta vir na igreja, não adianta cantar, não adianta levantar a mão, não adianta fazer jejum, não adianta orar, subir monte, fazer não sei o quê, e você não ser um pai decente, uma esposa dedicada, um cidadão de bem, um bom funcionário, um bom pai, não adianta nada. Esse é o grande negócio. Então não adianta, é isso que os caras faziam, eles eram religiosos, mas não tinham vida com Deus. E Jesus fala exatamente o contrário. Deixe essa papagaiada de religiosidade e eu quero que vocês tenham vida comigo. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Se alguém precisa parecer miserável para ser considerado espiritual, há algo errado com o seu conceito de espiritualidade. Se ele precisa aparentar ser miserável para mostrar e ser considerado espiritual, existe algo completamente errado no seu conceito de espiritualidade. Jesus está ensinando a verdadeira espiritualidade. Vida com Deus não precisa de aparência. Quando a gente faz algo para Deus, deve ficar entre nós e Ele. É simples assim. Você nota que Jesus fala na esmola, o que a mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. Quando você vai orar, não ore na praça pública. Entre no lugar mais seguro, mais secreto, mais escondido da sua casa, lá naquele cantinho. Ora, abre o teu coração, que o Deus do céu vai ouvir a sua oração. Não vai ser na praça pública, vai ser lá no secreto do teu quarto, porque lá você vai ser honesto. Chamar você para orar aqui, você não vai ser honesto. Você não vai falar tudo aquilo que você precisa falar para Deus. E ele fala, e quando jejuar, faz cara de saudável, faz cara de que está tudo bem. Lava a cara, penteia o cabelo, e como é que tá? Beleza, tá tudo bem. E aí as pessoas têm essa preocupação, porque não conseguem ter uma vida com Deus. E Jesus ensinou isso muito bem para a gente. O que está faltando hoje é a gente resgatar a verdadeira forma de nos relacionarmos com Deus. Deus é simples, o que Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso é como a nossa vida, em todo instante. Você adora a Deus quando um cara dá uma fechada e você não abre o vidro para xingar o cara.
Você está adorando a Deus quando você não avança o sinal. Você está adorando a Deus quando você para uma pessoa passar na faixa. Você está adorando a Deus quando você devolve um troco que veio a mais. Você está adorando a Deus quando você vive uma vida correta aos olhos de todos. Aos olhos da sua família, aos olhos dos seus vizinhos, que as pessoas possam olhar para você e ver que existe ali honestidade, sinceridade, humildade. E eu pergunto, você é honesto no seu relacionamento com Deus? Eu defendo a tese o seguinte: eu quero que você seja na igreja o que você é lá fora. Entendeu? Por isso que eu prego assim, eu falo, se você me encontrar na pizzaria, na academia, é assim. Eu uma vez ia num retiro, um pastor queria fazer um retiro junto com a gente, com a CB Rio, uma ocasião aí, lá tempão atrás, um carnaval. Aí ele falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, as meninas que vão para o nosso retiro, eu já fui falar em retiro de igrejas em outro estado, que é o seguinte, tem piscina para homem e piscina para mulher. E aí o que acontece? Aqui, quando vai para a igreja, as mulheres têm que ir de bermuda, e os homens também não podem usar sunga. E eu falei, pastor, eu não vou no retiro com o senhor, porque eu preciso ensinar o meu pessoal a ser sério em todos os lugares. Então não adianta chegar para a pessoa, ela usar bermuda aqui e usar um biquíni lá, o fio dental, Cepacol, né, aquele que nem tem nada lá, né, aquele biquíni, para usar para ir na praia e na igreja usar maiôzão. Não adianta. A pessoa tem que ter bom senso. Então ela tem que saber se comportar e saber que, por exemplo, eu vou numa festa de gala de sunga, está errado. Eu vou à praia de black tie, está errado. Então você tem que saber que apesar de você gostar de usar não sei o quê, você está num ambiente com pessoas da igreja. E aí vai deixar os irmãozinhos tortos lá, tudo com a cara virada assim, né? Então, se comporta. Então não existe possibilidade de você conseguir enganar a Deus. A gente engana pessoas, Deus não. Segundo lugar, jejum serve para me aproximar de Deus com honestidade, ou seja, dependência e humildade. Essa é a finalidade do jejum. Vai fazer jejum? Faz para pedir perdão pelo seu pecado. Porque se você fizer jejum para pedir perdão do seu pecado, Deus vai conceder o desejo do teu coração. É diferente. Entendeu? Não é que você quer um negócio. Pede jejum pelo perdão do seu pecado e Deus vai agir na sua vida. E aí Jesus fala, né? Quando você jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. A hipocrisia não nos priva apenas do nosso caráter, mas também priva das nossas recompensas espirituais. Em vez das recompensas e aprovação eterna de Deus, a gente recebe um louvor superficial de pessoas. E não é essa a finalidade. A gente ora, mas não obtém respostas. Jejuamos, mas o nosso interior acaba não sendo aperfeiçoado. Então não há mudança. Não há mudança se você jejua, se você não ora, se você não faz as coisas. O que vale é a vida espiritual com Deus, é o todo. Não adianta você fazer jejum 2 vezes por semana e os outros 5 dias você é o cão chupando manga. Não adianta. Vai fazer jejum aqui e vai estragar aqui. Então seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa que tem bom senso. Mas as pessoas querem fazer uso da religiosidade para alcançar o favor de Deus. É só você ligar a televisão, assistir qualquer pastor falando. Tudo é para alcançar o favor de Deus, é para mudar a mão de Deus. É para você mudar a mão de Deus em seu favor. Eu pregando uma vez, falando sobre isso, que Deus é soberano, Deus isso e aquilo. Acabou o culto, eu desci, veio uma senhora para cima de mim e falou assim, o senhor, na minha cara, o senhor está dizendo que eu não posso mudar a mão de Deus? Eu falei, não sei quem a senhora é, né? De repente a senhora aí é a 4ª pessoa da Trindade, alguma coisa assim, né? Até pode, né? Mas segundo a Bíblia, você não tem condição nenhuma de mudar a mão de Deus. Davi não mudou a mão de Deus. Quando ele orou pela vida do seu filho, que o profeta disse que ia morrer, ele não mudou a mão de Deus. Ele não conseguiu inverter a situação. Paulo não conseguiu mudar a mão de Deus quando ele pediu para que acabasse seu espinho na carne. E como é que você vai poder? Então consegue entender a distorção que as pessoas têm da religiosidade? As pessoas precisam saber o que fazemos. É Deus que precisa saber, não são as pessoas. As pessoas gostam de julgar. As pessoas gostam de tirar conclusões precipitadas. Mas Deus não é como a gente, Ele não vê a aparência, Ele julga pelo nosso coração. Por isso que a gente precisa se aproximar de Deus da forma correta, como diz Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 4, versos 8 e 9. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem.
e mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Mude a sua vida, que Deus vai fazer algo por você. Deus vai mudar a sua vida. Chegue a Deus da única forma que a gente pode se aproximar dEle, com as mãos limpas e com o coração puro. É isso que agrada a Deus e vai fazer com que Deus escute a sua oração. Amém? Terceiro e último lugar, o jejum fortalece a nossa confiança em Deus. O jejum não muda o que Deus está fazendo. O jejum renova a minha força e me dá coragem para prosseguir. O jejum faz, como disse o pastor Gladys, o que não faz com que eu não fique cansado, que eu fique parado, que eu fique estatelado. O jejum é um ato de dependência. O jejum é quando você diz, Senhor, eu confio em Ti a despeito de tudo. E aí diz o texto aqui que o Senhor saberá que você está jejuando e Ele dará a você a recompensa. Então o jejum, ele não pode ser para benefício pessoal, benefício próprio, né? Mas o jejum tem a finalidade de nos ensinar a confiar e depender de Deus. Se o seu jejum não é para isso, não perca tempo. O jejum é para você se submeter à autoridade de Deus. Porque você não precisa pedir, porque Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você falar. Quando você faz o jejum, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu oro assim várias vezes. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Não vou ficar aqui de lero-lero com o Senhor. O Senhor sabe o que eu quero. Mas seja feita a Tua vontade. Eu sei que os Seus planos são perfeitos. Eu sei que o Senhor vê o que eu não vejo. Por isso eu submeto a minha vontade, a sua vontade, como se eu tivesse vontade própria, né? A gente não tem isso. Então a gente precisa ser fortalecido por Ele, por Deus, para enfrentar os desafios da vida. O jejum é para manter você nos caminhos de Deus. O jejum é para manter você próximo de Deus. O jejum é para ensinar você a ter uma dependência de Deus, a esperar Deus agir. O povo de Nínive jejuou e eles não eram seguidores de Deus, não eram religiosos, e o Senhor ouviu a oração deles. Mas agora eu queria ensinar vocês com a Bíblia. E eu queria pegar 2 textos do Antigo Testamento, aonde fala sobre o falso jejum e o verdadeiro jejum. Teólogos dizem que quando Jesus fala sobre o jejum, ele está citando o Antigo Testamento, que os fariseus conheciam. Zacarias capítulo 7, verso 1, fala sobre o falso jejum. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dario, Medo-Persa, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Zacarias profetizou quando o povo voltou para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas as seguintes perguntas: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso, Deus, falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte recado ao povo e ao sacerdote: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia ao redor e nas cidades da região e nas planícies de Judá. O pessoal chorou, jejuou, orou. Quantos anos? 70 anos. E o Senhor falou: vocês jejuam por nada, porque a vida de vocês não muda. A vida de vocês não tem transformação, não é diferente. E ele fala aqui exatamente isso: vocês choram, jejum, mas não é para mim, não é em minha honra. O objetivo de vocês é exatamente o quê? Conseguir as coisinhas para vocês. Vocês não jejuam para me honrar. Vocês jejuam porque querem que eu fique fazendo as coisas de vocês igual babá. Arruma a casa, pega não sei o que, bota o troço, guarda não sei o que lá. E aí chega, e aí o jejum verdadeiro. Entenda a amplitude do jejum, tá, gente?
Entenda a amplitude do jejum segundo a Bíblia. Isaías 58, verso 3. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias jejuando, mas discutindo, brigando e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não. Não é esse o jejum que eu quero. Aí ele diz o jejum: eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima dele o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixam de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Entendeu que o jejum aqui não é para mim? O verdadeiro jejum é ajudar o pobre, os necessitados, os que estão presos injustamente, tirar o fardo, tirar o peso. Jejum é vida com Deus. Não adianta fazer jejum. Ele fala assim: vocês estão fazendo jejum? Estão brigando, estão arrumando confusão em casa, coisa. Que isso? Separa um tempo para mim e assim, desse jeito que vocês se relacionam comigo? Vocês fazem um jejum e brigam com todo mundo, faz os troços, são grosseiros. Eu quero convidar você, nessa manhã, a aprender a ter vida com Deus e vida em abundância. Jejum, oração, esmolas, caridades são meios para a gente se aproximar de Deus, não é o fim. São meios para a gente aprender a ter um relacionamento com Deus. Quero dizer para você e deixar claro: cada um tem a sua forma de se relacionar com Deus. Pastor, eu faço jejum, Deus tem atendido as minhas orações. Faça, não há nenhum erro nisso. Faça jejum. Pastor, eu gosto de orar no monte. Suba o monte e ore lá. O importante é que você tenha vida com Deus. Vida com Deus. Você faz jejum porque você sente que você tem vida com Deus. Você sente que isso te aproxima de Deus. Faça, porque o que Deus quer é que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Eu queria orar com você e por você. Quero convidar você a ficar de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore por você agora. Será que você pode dizer que você tem tido uma vida com Deus? E se eu disser para você: Deus está esperando mais de você, querido. Deus espera mais de você. Eu tenho certeza que você mesmo espera mais de você. Eu espero mais de mim. Acho que eu posso fazer mais. Por isso que a gente pede ajuda dEle, para que a gente consiga ir além. O Senhor não está preocupado com religiosos. Ele está preocupado com um coração sincero. E que você possa apresentar o seu coração diante de Deus com honestidade, sinceridade. Tudo que você fizer, faça com a finalidade de agradar a Deus. Senhor, nós estamos aqui no nome santo e poderoso do Criador dos céus e da terra, aquele que desceu dos altos céus e veio à terra, se tornou homem, passou por todas as lutas e dificuldades pelas quais passamos e foi vitorioso. Concluiu a sua missão entregue aqui na terra, quando sofreu, morreu na cruz, venceu a morte e vivo está.
A Ele que nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha mexer na nossa vida e fazer com que nós não sejamos mais um no meio dessa galera enorme. A gente quer aprender a ter vida contigo, Senhor. A gente quer aprender a te conhecer, não somente de ouvir falar, mas que a gente possa ter uma vida contigo. Ensina-nos, Senhor, a termos um relacionamento sadio e saudável contigo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Eu peço em nome de Jesus que Tu abençoes a vida de cada pessoa aqui nessa manhã. O Senhor sabe quais são as lutas, as dificuldades, as confusões, às vezes mental que a pessoa tem, achando que ser religioso é isso ou aquilo. Que a gente possa aprender que a verdadeira religiosidade é ajudar ao próximo, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que a Tua unção, o Teu amor e a Tua graça seja derramado sobre as nossas vidas. Guarda-nos e livra-nos de todo mal e todo perigo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja derramado sobre você, sua casa, sua vida, sua família, sobre esta igreja do Senhor e sobre todas as igrejas de Jesus espalhadas sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.